Bem-vindos mais uma vez ao Valeu Odiei. Estamos nessa 11ª edição com ela, que está prestes a colocar o nome no Serasa para cobrir a mostra SP, José Lucas. Oi, gente. Ela, que faz um apelo para que algum streaming compre America's Next Top Model, Henrique. Esse reality show é a Capela Sistina dos reality shows e é uma ofensa ele não estar disponível em nenhum streaming. Então, por favor, comprem as 17 primeiras temporadas desse ícone, porque eu preciso rever no repeat. Apenas no 17, após isso... Depois fica ruim. Depois da 17ª temporada, foi por um caminho que realmente não favoreceu. E eu, que aproveitei a programação cultural de São Paulo para encher minha lista de melhores do mês, Leonardo. No episódio de hoje, já que nem tudo é ódio, vamos falar dos nossos melhores do mês. O que vimos, ouvimos, consumimos e vamos recomendar para vocês. Vamos começar com música, vamos começar com nossas recomendações, nossos gostos musicais esse mês. E esse mês foi um dos melhores meses do ano, assim, pra música. Sim, setembro foi um mês que deu tudo que as gays querem, assim, tipo... várias divas pop, né, de, enfim, diversos subgêneros, assim, lançaram álbuns e singles e clipes. Então foi um mês, assim, que favoreceu o ano, assim, tipo, melhorou a média da qualidade da música esse ano. Sim, que eu tava meio que um mês morno, assim, um mês morno, acho que mais pro pop, assim, música de gay. E acho que setembro, assim, meio que veio pra, não, dar tudo que eles queriam, todas as artistas que importam lançaram álbum esse mês, então, assim, eu acho que foi, no quesito de oferta musical, foi um mês muito rico, assim. Por exemplo, uma que eu tá tanto na minha lista quanto na de Zé Lucas, é a nossa queridíssima Lana Del Rey. Henrique não gosta de Lana Del Rey. Henrique tem um desafeto. Irei falar aqui que Henrique não gosta de Lana Del Rey porque Henrique não tem, assim, uma sensibilidade artística pra notar, assim, um artista que mantém uma consistência ao longo da carreira, né? Acho que ele não tem a atenção às minúcias de um artista verdadeiramente consistente. Olha, o que você chama de consistência, eu chamo de falta de repertório, falta de criatividade. Eu ouço um álbum da Lana Del Rey, eu fico só um meme da Tati Quebra-Barraco perguntando, tem repertório? Porque não tem repertório, é tudo a mesma música, é a mesma música. Não, porque se ela prestasse atenção, realmente ela veria que, assim, Norman Fucking Rockwell é, assim... Eu falei no mês passado que eu tava com algumas esperanças, mas não acreditava que esse álbum seria o melhor álbum da carreira dela. Eu já tinha, anteriormente, meu álbum favorito da Lana era o Ultra Violence, que eu acho que foi o ponto em que ela atingiu tanto, na minha opinião, uma maturidade maior, não só na composição, como também na parte musical mesmo, mas assim, esse álbum superou todas as minhas expectativas, é perfeito, maravilhoso. Ela continua ainda nessa linha mais ensolarada, né, que eu acho que desde o Lust for Life ela tá indo nessa, fugindo desse estereótipo dela de ser uma sad girl que só fala sobre depressão e anos 50 dos Estados Unidos e sugar daddies, e tá indo para um caminho mais maduro mesmo. E assim, acho que esse álbum dela tá realmente assim perfeito. Acho que ela chegou no ápice dela, como até o momento, né? Ela pode lançar algo ainda melhor, mas assim, até o momento chegou no ápice, tanto em maturidade de letras. As letras daqui, acho que nunca Lana Del Rey nunca escreveu Maturidade. letras mais maravilhosas, perfeitas, sensatas do que nesse álbum. E assim, acho que é uma prova de que mesmo com o tempo, assim, Lana Del Rey mostrou que, assim, é uma artista de verdade, né, que tem um repertório a oferecer e que espero que no futuro ela continue melhorando mais e mais e que ela siga nessa linha, porque eu acho que esse é o caminho perfeito pra ela, assim. Olha, às vezes eu acho que Zé Lucas recebe um salário de alguma instituição pra tá errado o mês inteiro, assim. Porque cada podcast é um absurdo diferente que essa POC fala. Onde que o Ultraviolence era o melhor disco dela? O Lush for Life é o único disco bom que ela fez, o único disco que ela mostra algum tipo de versatilidade, o único disco que dá pra reconhecer quando uma música acaba e começa a outra. E aí vocês me falam que o Ultraviolence era o melhor. Pelo amor de Claro Deus, que né? era, amiga, pelo amor de Deus. Ultraviolence também era o meu favorito. E tem uma coisa que você falar sobre, tipo, saber quando uma música acaba. O que eu gostava era exatamente que era um álbum que tinha uma pegada que eu ia, era tipo, era uma jornada inteira no álbum, assim.
Tipo, eu curto quando tem uma consistência tão forte assim nas músicas que o álbum vira a obra em si, não os singles dele. Porque essa coisa de single ser a obra por si só, eu tenho uns problemas, assim. Eu lembro até quando o Arcade Fire ganhou álbum do ano lá no Grammy, que deixou todo mundo de cara, porque foi Rihanna que não ganhou, foi Lady Gaga que não ganhou, foi tipo uma penca de gente ultra famosa que não ganhou, e aí Arcade Fire ganhou, e na entrevistas eles falaram uma coisa tipo, que ficaram felizes porque eles viram que estavam valorizando o álbum e não um amontoado de singles juntos. Aí vai, e eu tenho muito disso ainda, assim, tipo, eu adoro sentir que eu tô ouvindo um álbum e que ele foi pensado pra ser um álbum e que ele tem toda uma consistência, assim, dentro dele. Que eu acho que o Born This Way, não, Born to Die, que foi o primeiro álbum da Lana Del Rey, acho que tinha muito isso, né? De ser um álbum pop, assim, no sentido de ser meio que um amontoado de singles que individualmente eram bons de se ouvir. Só que enquanto se fia na unidade do álbum, tinha uma desconjuntada, assim, que não me agradava muito. É um álbum que eu gostava de ouvir, ainda gosto de ouvir músicas específicas, mas pra sentar, assim, não, vou ouvir 40 minutos desse álbum, eu não descia, assim, acho que a partir de Ultraviolence, acho que Lana Del Rey meio que pegou o conceito de não, vou fazer um álbum que tenha uma sonoridade específica, uma temática específica e for construir as músicas baseado nesse campo. Acho que o Ultraviolence tem uma pegada muito forte do rock dos anos 70, esse rock pop meio shoegaze, assim, dos anos 70, com camadas de guitarra e um baixo que segue por outras músicas. Acho que tem uma unidade assim que ela descobriu nesse álbum e que ela meio que manteve, acho que foi uma lição que ela aprendeu, que ela conseguiu manter tanto no Honeymoon como no Lost for Life. Assim, Lost for Life eu acho assim um pouco problemático, simplesmente principalmente por não ter uma unidade tão clara. Acho que é o álbum que ela tenta misturar várias coisas e vários gêneros e colocar tudo meio que no liquidificador e algumas partes funcionam, outras não tanto, na minha opinião. Mas aqui eu acho que ela faltou essa grande forma, assim, de criar uma grande unidade, um álbum coeso, um álbum muito bem produzido, muito bem escrito. E um álbum maduro, assim, acho que você percebe que a Lana Del Rey, ela evoluiu, assim, como artista. O que eu acho muito... Acho válido, assim, pra alguém que, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, falava... Era uma linha meio... pegava os diários dela, uma coisa meio Tumblr, de falar sobre sugar daddies na Califórnia e de passear pelas praias e como a vagina dela tem gosto de Coca-Cola, que assim, são, acho divertido, assim, mas acho que agora ela tá tocando em pontos mais profundos, assim, mais complexos sobre tanto relacionamento quanto tá situação atual dos Estados Unidos, uma coisa meio política mesmo. E que eu acho interessante, assim, pra alguém como Lana Del Rey tocar nesses pontos que antes ela não chegava, assim. Ah, eu meio que caguei pra questão política que ela traz. Eu curto, tipo, de questão de letra e tal, tipo, Mariner's Apartment Complex, que eu acho um drama maravilhoso, assim, quando ela fala que ela é a vela, ela é o barco e ela é o trovão, assim, tipo, eu amo esse momento, assim. Sim, mas, tipo, eu acho que a questão política, eu acho que ninguém, assim, que ouve, não, vou ouvir agora um álbum político lá da Lana Del Rey, mas, tipo, acho que agora ela captou um senso de espírito norte-americano que acho que sempre teve presente na discografia dela, ela era uma artista que estava muito interessada na exploração desse pastiche americano, assim, tem um certo sentimento vintage que percorre os anos 50, os anos 60 dos Estados Unidos, e assim, retrabalhou ele de uma maneira que eu acho muito autoconsciente e muito reflexiva, assim, acho que o maior sinal disso é a música The Greatest, em que ela meio que fala sobre essa decadência americana e como a gente basicamente tá indo em caminho ao apocalipse, que tá tudo acabando e que a Califórnia tá pegando fogo e que a gente tá morrendo. Tipo, é um senso de esvaimento, desse senso de American Way of Life, que eu acho que ela tá percebendo assim, ela tá ainda assim, continua fazendo essa referência, mas tá percebendo agora que esse estilo não existe mais e que tá entrando em decadência. Assim, acho que é muito interessante isso que ela tá fazendo aqui. Sim,
Especialmente porque se alguém vai fazer isso, que seja a pessoa que mais usou de toda a estética americana até hoje, né? Sim. Agora, Eu acho que o outro. Henrique tá segurando alguma reclamação. Pode vir? Não, eu tô bem calada pra gente mudar de assunto logo. Realmente Então eu tô... vamos mudar de assunto logo Não- para falar de um álbum que todo mundo gostou aqui, outro álbum Charlie pop. XX, pode entrar. Charlie XXT lançou um álbum novo esse mês. E é assim, a salvação do pop. O Charli XCX prova que assim, o futuro do pop tá nas mãos dela. Acho que daqui a se o planeta ainda estiver vivo, daqui a 50 anos, a gente vai ver como ela foi vanguardista e visionária e profética, que tudo que ela fez agora vai estar lá no futuro perfeito, assim, num maravilhosa. Só acho importante, né, a gente fazer um breve disclaimer, né? Porque esse é o primeiro favoritos do mês que tem itens repetidos entre as nossas listas, né? Porque é uma coisa que não tinha acontecido até então. O disco da Lana Del Rey tá na lista, tá nos 5 favoritos do Leonardo e do Zé Lucas. E o da Charlie tá na minha e na do Zé Lucas, né? Mas não tá na do Léo. Isso. Por enquanto ainda não Porque tivemos eu não ouvi todo, aí eu não sinto que eu tô com local pronto de pra falar, fala. assim. Mas. Então, por enquanto, ainda não aconteceu de uma mesma coisa estar no favorito do mês de todas nós. Mas, enfim, né? Quem sabe um dia. Bom, eu gosto muito desse disco da Charlie, né? Porque eu gosto enfim, acompanho a carreira dela desde o True Romance. E eu gosto muito de como ela mudou. Tipo, ela experimenta coisas, né, de um álbum pro outro, assim, né? O True Romance tem essa coisa meio desse pop mais indiezinho. Aí quando ela faz o Sucker, ela vai pra um pop bem farofão de gravadora mesmo, assim. Aí depois, enfim, ela vai. Aí depois, quando ela vai pra gravadora própria dela, ela começa a fazer essas coisas mais experimentais, né? Tipo. Mas sempre mudando de um disco pro outro, assim. Mas o que eu gostei nesse é que ele parece a junção perfeita entre o Pop 2 e o True Romance, assim, né? Tipo, ele tem essa pegada sonora e dessa coisa meio. Enfim, eu não manjo de música, né? Então não sei os termos certos, assim, né? Mas essa coisa dessa música mais. é, tipo, esses sons eletrônicos e tudo mais do Pop 2, mas com a pegada sentimental e mais autoral, assim, e letras mais, tipo, experiências pessoais com relacionamentos do True Romance, assim, né? Então acho que esse disco, de alguma maneira, mescla o futuro e o passado da Charlie, assim, tipo. E, enfim, ele é impecável, assim, tipo, é muito raro isso acontecer, mas é um disco que eu realmente gosto de todas as músicas, assim, tipo, eu realmente ouço ele sem pular nenhuma, assim, e eu acho que provavelmente é o meu lançamento favorito do ano. Sim, eu concordo com o Henrique que acho que a Charlie, acho que os álbuns dela recentes são muito, acho que as pessoas focam muito nesse lado mais experimental, assim, que acho que desde o Frum Frum ela meio que mergulhou, assim, nesse ramo da PC Music, com produtores e parcerias que são desse meio que subgênero da música eletrônica, né, que é uma música eletrônica mais experimental, com distorções, com glitch, com essa coisa futurística. E as pessoas acho que estavam muito focando nesse lado da Charli XCX, essa cantora pop que está criando esse pop experimental e futurístico. Mas eu acho que nesse álbum novo dela, ela consegue misturar muito bem tanto essas experimentações sonoras que ela faz, como também esse lado muito pop, assim, que é um lado de criar músicas que grudem na cabeça do ouvinte, que sejam chiclete e dançantes e que você se emocione ouvindo elas ao mesmo tempo em que alia tudo isso a um lado muito experimental, assim, acho que ela foi muito conseguiu criar essa mistura perfeita, tem um pop que ele nunca se nega como um pop, assim, se reconhece como uma música popular para ser ouvida por numa arena, assim, num show grande para ser ouvida várias vezes, que é eficiente, ao mesmo tempo que tem essa produção super distorcida, pesada, com esses sons assim meio estranhos e robóticos, e que eu acho que muitas pessoas ainda não estão levando bem. Tem gente que falando que, sei lá, tipo, o álbum tem música nova dela que parece, sei lá, uma impressora encascando, uma coisa assim, tipo, tem um pane no computador. Bjork, amor, é a Bjork dessa Então, acho que geração. assim, e tem músicas assim que são realmente, acho que ela tá levando assim ao extremo assim o que pode ser feito com o pop atual, assim, acho que os melhores exemplos disso são
o Clique, né, que é a parceria dela com a Kim Petras e o Tommy Cash, que é a famosa música que tem no final aquele som que não sei nem como descrever o que acontece ali, um ruído, um barulho muito maluco, que estão comparando com o som de impressora engasgando. E a última música do álbum, que eu acho, assim, uma coisa muito... que é o 1399, que é a segunda colaboração dela com Troye Sivan, que é... Não sei, acho que é uma música perfeita, assim, pra fechar o álbum, porque acho que é essa... esse resumo perfeito de ser uma música completamente experimental, com esses ruídos que vêm por todos os lados, essa produção distorcida, o autotune feroz, assim, caindo, ao mesmo tempo que é uma música super eficiente, gostosa de ser ouvir, dançante, você quer ouvir de novo, então acho que, assim, tô ansiosíssimo pra ver o que a Charlie vai lançar em seguida, porque acho que, assim, nesse álbum ela provou por ser, assim... Acho que eles têm que começar a esquecer Lady Gaga e Ariana Grande e essa galera assim dos anos 2000 e começar a focar, tipo, Charlie é o futuro e ela tá, assim, fazendo a música pop do momento, assim. Ela é o hoje, ela é o agora, ela é o futuro, ela é tudo. Charlie XX é sustentando o pop nas costas, assim. A frase pra colocar no encarte. E o lance da Charlie é que ela é, tipo, sem dúvidas a diva pop atual que é mais, assim, imersa na cultura gay mesmo, assim, né? Tipo, ela não é, tipo... Porque, assim, toda cantora pop, né, automaticamente é inserida na cultura gay porque os gays se apropriam muito do pop, enfim, né? E tem essa relação do diva worship que é muito forte. Mas a Charlie, ela realmente é imersa, né? Tipo, ela entende o dialeto, ela entende a cultura, tipo, ela faz parte de uma maneira muito ativa, né? Tanto que, tipo, não é qualquer diva pop que autografa um poppers e grita e faz um vídeo falando gay rights, assim, né? Tipo, então eu acho que, tipo, de todas as divas pop, ela é sem dúvida a que mais merece, né? Essa faixa, né, de rainha dos gays, assim. E um lance também que eu acho importante falar é que, tipo, é inegável, né, e óbvio pra qualquer pessoa que a gente tá vivendo a era do featuring, né, tipo, é, tanto na música, assim, né, tipo, os feats são super comuns, os youtubers se apropriam muito dessa cultura, né, tipo, eles vivem fazendo parceria entre um canal e outro pra ajudar os dois canais a crescer. O OnlyFans, né, que é o YouTube da pornografia, também vive muito dessa cultura, onde um ator pornô faz parcerias com o outro e produzem vídeos para os canais de ambos. No cinema, a gente pode ver esse lance do que a Marvel faz, por exemplo, do super-herói de um filme aparecer no filme do outro também como uma variação do featuring. Então, tipo assim, algo que tá muito, né, da cultura contemporânea. E nos 3 últimos discos, a Charlie abraçou essa cultura do featuring de uma maneira muito, assim, irrestrita, né? Tipo, e até enfim, tipo, quase revolucionária, assim, né? Porque, tipo, ela tem feito os últimos 3 discos, são discos que a maioria das músicas são featurings, né? Então ela realmente abraçou essa cultura, assim, e vive de fazer parceria, né? Tipo, e ela sabe muito bem fazer parcerias, assim, né? Tipo, que as músicas delas que são em parcerias com outro artista são músicas que acabam, de modo geral, né? Salvo algumas exceções, realmente ficando muito com a cara dos dois mundos, assim, né? Mesmo quando ela trabalha com artistas que têm sonoridades muito diferentes da dela, né? Como é o caso das Haim e da Christine and the Queens, que, enfim, já foi um favorito do mês meu das edições passadas. Então, acho que, tipo, ela tem sido visionária até nesse sentido, assim, né? Tipo, de pegar essa cultura que é muito contemporânea e levar para um extremo, assim, né? Levar para um lugar que a maioria dos outros artistas não estão fazendo, né? Que o jeito que a maioria dos artistas fazem esses feats acaba sendo de uma maneira quase genérica, assim, né? Tipo, é uma cantora pop cantando, aí no final da música vai entrar um rapper fazendo um rap, sabe? Tipo, é muito essa estrutura já bastante manjada, assim, né? Enquanto ela não, ela realmente faz parcerias, assim, né? Que parece que ela senta com os outros artistas e eles constroem algo juntos, assim, né? Tipo, tem muito conceito ali. Enfim, mas esse disco é impecável, assino embaixo de tudo que Zé Lucas disse. E acho que é um disco que, assim, vai entrar pra história, assim, tipo, daqui a 20 anos vai ter artigos na Vulture falando sobre como esse disco previu tudo que a galera tá ouvindo no fim do mundo.
E agora temos dois favoritos que apenas Henrique colocou, então assim, estaremos todo e O completo local de espaço. fala é O seu, local de pode fala é ficar com todo holofote, seu. pode subir no palco. Fale, vá, meu amor. Bom, então, setembro foi um mês maravilhoso, assim, pra mim, né? Tipo, muitas cantoras que eu gosto lançaram álbuns e continuando, assim, numa pegada da Charlie, né? Que segue de uma cantora que também surgiu nessa pegada meio desse pop mais indie e que eu amo muito. É o novo disco da Tove Lo, o Sunshine Kitty. E a Tove Lo é uma diva, assim, que é muito bom gostar dela, né? Porque a gata tá sempre produzindo, assim. Ela não passa muito tempo sem lançar música nova. E, enfim, esse disco, assim, sendo bem sincero, não é nada de novo, assim, né? Ela não faz nada de revolucionário, ou inesperado, ou fora da casinha, assim, né? Tipo, assim, é a mesma coisa que ela basicamente tem entregado desde o primeiro álbum, né? Que são essas letras muito confessionais, assim, falando sobre relacionamentos frustrados e relação com a sexualidade. E, enfim, relação com drogas, vida noturna, esses dramas bastante millennial, 20 e poucos anos, tentando entender seu lugar no mundo, assim, né? Que é uma pegada que eu me identifico muito. E gosto muito dela, né? Desde de quando a Marina and the Diamonds fez um tweet divulgando Habits. E então, tipo, enfim, eu virei fã instantaneamente, assim, né? E basicamente eu gosto muito dela e gosto muito desse álbum porque tem me entregado o que Habits fez, sabe? Então, tipo, eu não preciso que ela faça nada de inovador, assim, eu não preciso que ela seja uma artista que se renove. Eu só preciso que ela continue entregando esse tipo de letra pra eu me identificar e cantar junto chorando. E o Sunshine Kitty faz isso pra mim. E de quebra ainda tem duas parcerias que eu gostaria de destacar, né? Que é uma com o MC Zaz, que tem uma pegada funk, assim, que ele canta em português, inclusive. E é bem gostosa. Espero que seja uma música que vire single e toque nas baladas. E a parceria com a Kylie Minogue, que eu achei bastante inusitada, assim, né? Porque, pra mim, a Kylie já tá nesse nível de diva pop muito inalcançável, assim, né? Tipo, Kylie Minogue, Cher, Madonna, assim, é outro nível. E eu acho sempre curioso quando elas fazem parcerias no disco de uma galera que tá começando, assim, né? Então eu acho, tipo, que é quase um voto de aprovação, assim, tipo... tipo, a Kylie Minogue tá dando a benção pra Tove Lo, assim, falando, tipo, o pop tá Você é nas minha suas mãos, sucessora. querida. Tipo, você tem minha benção. Então, enfim, é isso. É um disco que vale a pena ser ouvido, né? Quem é fã amou e quem não gostou não vai continuar não gostando. Porque coesão é isso, né? Diferente da Lana Del Rey, o que a Tove Lo entrega é coesão. Vai ficar calado Lana Del Rey, mas eu vou falar só assim que acho que eu nunca cheguei depois da metade do álbum, porque eu sempre fico preso na primeira música, que eu amo tanto, que é a Gladys Cone, que eu gosto Ai, tanto dessa sim. música, que eu tô ouvindo no repeat loucamente, e eu ouço tanto que eu não consigo passar para as próximas músicas. Acho Sim, que eu vou ter que esperar desviciar dessa música para conseguir passar para as próximas, porque, sério, todo dia, quando eu saio de casa, eu ouço ela e fico cantando, é tão perfeita, é tão... Eu gosto da Tove Lo, não tenho a paixão por ela, mas eu acho, assim, uma cantora, assim, no que diz respeito a uma cantora pop, assim, eu acho ela super competente no que faz, entrega os hits, farofa pra gente dançar, então, assim, acho que ela fazendo isso de maneira bem feita, acho que já dou minha aprovação, assim, no que ela faz. sim. Não, então, e Gladys Gone também é uma música que eu amo, né? Eu tinha, enfim, como é um single que ela já lançou há uns meses atrás, é uma que eu consigo pular, sem peso na consciência, porque eu já ouvi bastante. Mas essas últimas semanas, toda vez que eu ouço Gladys Gone, eu lembro do Midsommar. Que pra mim o final do Midsommar é eu cantando essa música, assim, pra Florence Pugh. Bom, então eu vou pro meu terceiro favorito do mês, que também é um álbum, também de uma diva pop que as gays amam, mas dessa vez valorizando a produção nacional, e é o novo álbum da Cell, que eu acredito que chama Apika, não sei se a pronúncia é essa. E, enfim, né, eu nunca fui muito dessa nova geração da MPB, assim, né, eu acho a maioria deles meio chatinhos,
Mas a Cell me cativou muito no Tropics, assim. Eu acho que é um dos álbuns brasileiros desses últimos anos que eu mais ouço, assim, tipo, nunca mais saiu das minhas playlists. E eu gosto do álbum quase inteiro, assim, acho o Tropics um álbum muito, um conceito muito redondinho, assim, músicas muito gostosas de ouvir, uma sonoridade interessante, letras boas, enfim, eu acho que tem tudo que um bom álbum precisa ter, né? E eu demorei um pouquinho para ouvir esse novo da Cell, porque eu tinha ouvido algumas polêmicas assim no meu feed sobre ela usar uns lances de religiões afro-brasileiras nas músicas, né? E as pessoas questionando se ela tem relação com essas religiões. E, enfim, eu fiquei meio assim de ouvir, mas quando eu fui ouvir, eu me apaixonei imediatamente, assim, tipo, é um disco que tem uma pegada que me lembrou muito o que a Jenny Val fez no The Long Sleep, né? Que é um EP que ela lançou ano passado. Que tem um lance de... Eu não sei explicar, assim, né? Pôr em palavras, que é um lance sensorial mesmo que eu tenho. Que as letras, assim, me tocam demais, assim. Que tem uma coisa de busca de afetos e conexão entre as pessoas e relações afetivas, assim, né, e humanas em tempos de crises apocalípticas, assim, que eu acho que a Cell conseguiu fazer a versão brasileira do que a Jenny fez, assim. E o disco tem isso, ele tem umas brincadeiras meio com futurismo, assim, né, tipo de usar uma sonoridade que parece a voz do Google, né, da Siri, e fazer umas brincadeiras com os tempos contemporâneos, assim, né? Tipo, e relações líquidas e fluidas, assim. E são letras muito carinhosas, assim. São letras de amor, na maioria das músicas. É, e, enfim, é um disco que tem muito sentimento, assim, né? Tipo, que ele me dá um aconchego, assim. É um disco que eu me sinto, assim, dá vontade de ter um namoradinho pra dedicar as músicas, sabe? Tipo, todas as letras me lembram pessoas que eu já amei na vida, assim. E eu sempre dá um calorzinho no coração ouvir, assim. Enfim, é um disco acolhedor, assim. É um disco que te aconchega, sabe, tarde de domingo, deitado na rede, fazendo cafuné no boy, assim. É essa vibe, esse mood que o disco me passa. Eu conheci Cell por causa de uma música, que é do álbum passado, que é chamada Chico Buarque Song. Que eu lembro que eu ouvi, eu achei uma coisinha ultra gostosinha assim e tal. Só que aí eu fui vendo mais e encontrei Malemolência. E Malemolência é uma coisa bem. Como eu posso dizer? É tipo essa coisa que você estava falando, né? Do tipo que você queria uma música pra ficar com um boy e tal, assim. Eu acho essa música também tipo, bem focada pra um boy, assim. Parece que ela escreveu pensando em uma pessoa tão específica, assim, que tem um afeto muito forte na música. Então, eu não tenho certeza se a Cel costuma compor as próprias músicas dela, né? Tipo, eu não sei se ela é esse tipo de artista autoral ou se ela costuma ser só intérprete, né? Porque nesse disco, por exemplo, a música que eu mais gosto, que é a quinta faixa, né? Que chama Pardo, eu descobri depois que parece que é uma letra do Caetano Veloso, assim. Então eu não tenho certeza se, tipo, se as letras foram compostas para pessoas específicas ou da vida dela, assim, se tem um lance de inspiração nesse sentido, porque eu não sei se qual letra dela, qual letra não é, assim. Mas é um disco, enfim, muito solar, muito aconchegante, assim, que é muito fácil, assim, tipo, não de uma maneira genérica, assim, mas são letras que te levam muito para esse lugar de pensar num crush, assim, sabe, em alguém que você tá apaixonado, assim. Inclusive, eu lembro de vários aqui. Então é isso. Encerramos a parte de músicas. Vamos agora para séries que Henrique tem nenhuma. Henrique não é uma pessoa Então que vai fez ser. série. Eu, a louca, Henrique não é uma pessoa que Eu fez acho que esse série. mês a única coisa de série que eu assisti foi o piloto do The Politician mesmo, mas que vai ficar para nossa próxima edição do podcast. E acho que é isso. Eu acho que eu não vi nada, nadinha de série. Não, esse mês. Vou ficar Então é devendo. isso. Vai ficar. O pior é que Zé Lucas viu as três e eu só vi Barry e o primeiro episódio de Succession, né? Então vai ser uma conversa interessante, Zé Lucas. Então, Tomando as rédeas da, a da culpa. situação. Então, ao contrário dessas pessoas, eu sou uma pessoa assim que acompanha todas as séries que são lançadas religiosamente. Eu, pelo menos, tento ver o piloto. Então, assim, eu sou uma pessoa que vê mais série do que filme, porque filme é chato, série é divertida. E. As frases do cinéfilo, meu Deus. E minha primeira recomendação de série, que eu já falei nesse podcast várias vezes, mas acho que nunca é suficiente ressaltar que, assim,
Succession tá na HBO. É, assim, uma das melhores séries do ano. Se brincar, assim, é a melhor série da HBO esse ano. Tu tá louca, viado, tá Barrando com euforia. Euforia, tá... Retira o que você disse. Então, Euforia e Succession. Não, acho que Euforia é uma questão mais emocional, assim, mas Succession é, assim, perfeita, E assim, foi excepção. assim que Henrique decidiu ver Succession. Não, acho que Henrique não... Enfim, Eu tô eu com vim vontade de ver falando... Succession. Assim, é que eu realmente não sou muito só da série, assim, né? Eu preciso estar muito na vibe de assistir, mas tá nos meus planos ver Succession. A Succession tá na segunda temporada agora. No ano passado foi ela meio que tava passando fora do radar, muita gente não via, mas assim, nesse ano teve um boom, assim, muita gente começou a ver a série, tem o fã-clube aumentou massivamente, e nesse Emmy ele desbancou Game of Thrones e ganhou o prêmio de melhor roteiro em série dramática, o que eu achei surpreendente, assim, eu não... Realmente não esperava que Succession fosse levar um Emmy de roteiro, porque Feliz, né? Uma e coisa porque feliz, porque pelo assim, menos evitou qualquer coisa de Game of sim. Thrones levasse. E assim, acho A que foi desgraça. uma escolha muito acertada. Eu vi muitas pessoas falando que, assim, Killing Eve ou Better Call Saul mereciam, assim, não tirando os méritos dessas duas séries, mas muito feliz que Succession levou um Emmy, porque é uma série muito bem escrita. Talvez seja, assim, um dos melhores dramas do ano, assim, porque é uma série tão bem escrita, tão bem dirigida, tão bem atuada. É aquela série que tudo que faz funcionar tá tão bem encaixado, tão bem calibrado que você não consegue identificar assim, nenhum defeito, assim. Acho que você pode não gostar da série por não ter uma identificação com o tema ou com o ritmo, mas acho que é inegável que é uma série assim que é impecável em todos os aspectos, tanto técnicos quanto o elenco super afinado. E assim, na segunda temporada a série realmente não conseguia pensar que ela conseguiria ficar melhor, mas ela conseguiu, assim, um salto de perfeição ainda maior. Ela tá perfeita, cada episódio melhor que o outro. Não consigo nem falar mal, assim, fica até meio chato só ficar reclamando a série, porque realmente não consigo. Não consigo, assim, não tem coisa pra falar mal dessa série. Pra quem não, assim, falando um pouco da sinopse da série, né, pra quem não conhece, Succession basicamente fala sobre o dono de um grande conglomerado de mídia dos Estados Unidos, que, assim, fica meio subentendido, assim, que ele é dono, praticamente tá de 50% assim, da mídia americana, ele assim, domina uma grande parte da mídia impressa e telejornais, e também eles têm ramos em cruzeiros, parques de diversões, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então é assim, uma, uma família muito rica, e ele tá assim, ficando velho e tá ficando meio doente, assim, né? Então ele precisa arranjar um sucessor para a empresa dele, e a série é basicamente ele se negando a deixar um de seus filhos ser o sucessor, porque ele não confia em nenhum dos filhos. E enquanto isso, os filhos tentando conseguir a aprovação do pai para se tornarem sucessor. E a série é basicamente isso, assim, o pai interpretado maravilhosamente pelo Brian Cox, o chutando todos os filhos, sendo um pai péssimo. Ele, assim, fica subentendido que ele batia nos filhos quando criança, e atualmente ele é extremamente abusivo com os filhos. E acho que o ponto da série foi assim, vários adultos, assim, os três filhos estão na casa dos 30 anos no momento da série, e assim, acho que a coisa mais divertida pra mim, pelo menos, é ver, assim, esses adultos de 30 anos disputando no tapa a atenção do pai, que no final das contas nem dá atenção a eles. Então, assim, é um drama familiar muito bem elaborado, escrito, e acho que muito interessante, porque é um olhar bastante satírico, cínico, assim, sobre esses super ricos, assim, que são as pessoas que têm praticamente o poder inteiro nas mãos, que controlam todas as nossas vidas, mas que eles mesmos não têm nenhum controle sobre o que fazem, assim, eles têm praticamente o controle de decidir que notícias a gente vai ver, mas ao invés disso eles se preocupam com assuntos banais, assim, então acho que é uma série que fala tanto sobre essa questão de poder, de como essas pessoas super ricas, no final das contas, não estão a mínima pra gente, e como o dinheiro proporciona esse abuso de poder e destrói essas relações interpessoais, como também, no fundo, é um trama familiar sobre um bando de gente doida, que ninguém confia em ninguém, todo mundo quer dar uma facada nas costas do irmão, do pai, da mãe.
Então, assim, é um novelão de primeira, assim. Acho que o único empecilho que alguém poderia ter é porque podem ficar um tanto reticentes a partir do tema, né? Que acho que é uma série que se passa muito nesse meio empresarial, tem muitas coisas financeiras, assim, pessoas discutindo sobre transações, sobre compras de empresas. Então, assim, ele é uma série produzida pelo Adam McKay, que é o diretor do A Grande Aposta e do Vice. Então, acho que, assim, se a pessoa meio que não gosta muito desse meio, talvez sinta um pouco de resistência. Mas se você focar no drama familiar, que é nos barracos que acontecem, nas furadas de olho, nas traições, nas mentiras, é tão maravilhoso que você consegue ficar viciado, assim, no primeiro episódio. Eu nunca vou deixar de recomendar Succession, Fashion Succession, é maravilhosa, a melhor coisa da HBO que tá passando nesse momento é que as pessoas não estão dando atenção suficiente, e eu fico um pouco triste porque é uma série que, assim, tem muito potencial para virar um hit, assim, porque não é uma série difícil, não é uma série complicada, é uma série bastante popularesca, por assim, quase assim falando, que explora muito bem esses dramas quase novelescos que o público ama, assim, então espero que na terceira temporada as pessoas realmente a série engate, assim, te fez como um hit absoluto da HBO e que as pessoas têm mais valor esse hino. Mas é isso, minha recomendação mais uma vez, Succession, segunda temporada, todo mundo vai ver. Como é o primeiro, eu vi o primeiro episódio, né? E eu curti pra caralho, assim. Porque, tipo, é muito interessante como ele já coloca meio que a dinâmica de cada filho e como o pai realmente ele não liga pra nenhum deles. Eu fico feliz que no decorrer da série você já fala sobre como vai ficando cada vez mais ridículo, assim. Então já é o que eu tô, tipo, muito ansioso pra ver. Sim, e os atores são maravilhosos, assim, eu já falei, mas, tipo, o irmão lá do Macaulay Culkin, o Kieran Culkin, ele tá maravilhoso, assim, o Jeremy Strong tá maravilhoso, tipo, todos os atores estão tão no topo, assim, o ator lá que fez Orgulho e Preconceito, o McFadden, o Richard McFadden, ele tá também perfeito, então, assim, é uma série maravilhosa, em todo mundo tá dando o melhor dele ali, é um trabalho, assim, que você vê realmente o empenho de cada um deles pra tornar aquilo a melhor coisa possível, e a química entre eles é perfeita, então, assim, impecável. Então vamos agora falar de Barry, que eu comecei a ver faz alguns dias, assim. Eu tô na metade da primeira temporada. É uma série curtinha, né? 30 minutos e tal. Que é sobre um assassino de aluguel. Que ele era da Marinha e tal. Ele foi pro, não sei se é Iraque, Irã, enfim. Ele foi pro Oriente Médio. E aí ele voltou de lá e ele tava procurando trabalho. Ele tem problemas com questões sociais, assim. Ele tem problemas de se inserir socialmente. E aí ele trabalha como um assassino de aluguel, assim. Até que em um dado momento que ele tá meio que. Ele tá passando por uma depressão fodida, ele não sabe o que fazer da vida, ele tá só existindo assim. Aí ele vai matar um cara e ele descobre que esse cara faz aula de teatro. E ao descobrir isso, ele descobre a atuação. E quando ele encontra a atuação, ele encontra um objetivo de vida, assim. Então é uma história bem porra louca, assim, né, em algum nível. E que funciona muito bem, assim, porque é uma comédia tão afiadinha e o Bill Hader tá ótimo. O Bill Hader tá, tipo, absurdo no papel desse cara que tá, tipo, buscando trejeitos sociais. E a série lida com essa questão de performance, tipo, ela tem muito respeito pela atuação em si, mas ela lida com a questão de performance, tipo, o que eu quero fazer da minha vida e como eu quero que as pessoas me vejam e como eu quero, tipo, como eu quero me colocar no mundo e tal. Que meio que todos os personagens estão passando por essa crise, assim. Aí, tipo, falar sobre Barry, que é um dos meus favoritos do mês, assim. Eu vi a primeira temporada de Barry, acho que quando lançou, eu achei meio difícil, tinha que engatar no início que, assim, falaram que era uma comédia, mas não é um estilo de comédia, aquelas comédias abertas, assim, que você vai ver pra rir, pra se divertir. Acho que Não, é uma é, comédia que se baseia naqueles é, momentos de estranheza, né? sim, é quase uma comédia do absurdo, uma coisa meio Irmãos É, Coen, que explora não o riso em si, mas as situações de desconforto e de absurdo que envolvem, tipo, a proposta da série absurda, né? Um assassino de aluguel
que do nada se envolve nessa companhia teatral e que tem que conciliar essa carreira de ator amador e essa carreira de assassino profissional. Então, assim, a proposta por si só, assim, já é bem absurda e acho que a série foca muito acho que a comédia da série fez esse balanço, assim, como esse personagem consegue conciliar esses dois lados da sua vida e os trabalhos que ele tem que matar uma galera e tem uns vilões que é tipo meio que uma gangue, não sei a nacionalidade, Da tipo Rússia, Chechênia. é Tem a gangue Chechênia, eu ia da falar Chechênia. eu ia E é muito falar. engraçado que tem um personagem dessa gangue da Chechênia que, tipo, ele é muito o cara realmente da performance, assim, porque ele fica tipo, ah não, a gente vai enviar uma bala pra eles, você não pode matar o cara até que essa bala chegue, e eu vou saber pelo app aqui, porque o app ele vai me dizer quando a bala chegar, porque tem toda essa coisa, essa mystique, essa coisa, né? E aí é muito engraçado que, tipo, como a performance atravessa a série todinha, assim. Sim, é uma série que tipo foca a graça da série é ver como os personagens conseguem transitar nesse meio de performance, como tem esse paralelo da performance no mundo do assassinato em série, do assassinato profissional, e a performance no mundo do teatro, e que de como o Barry do nada consegue se transformar num. As pessoas começam a ver em Barry um bom ator por causa das capacidades que ele adquiriu enquanto assassino profissional, assim, tipo, nesse lado de conseguir mentir, que conseguir disfarçar, e de, ao mesmo tempo ele é uma pessoa que não consegue expressar sentimentos de uma maneira mais fácil, então ainda assim é difícil para ele, sei lá, chorar em cena ou ter alguma emoção mais dramática em cena, então acho que eu não consegui ainda ver a segunda temporada, tô meio empacado ainda, tem outras séries no caminho, mas E eu soube que a segunda temporada ficou bem melhor. falando que a série tá ótima, assim, tem um episódio em particular que, assim, estão falando muito bem, que é a Ronnie Que é o Lily, da menina, né? Que ele é, luta que, contra uma criança. sim, que foi indicada em melhor direção, melhor roteiro, então, assim, eu quero ver a segunda temporada, acho que mais pra ver qual é a terceiro episódio, porque eu tô muito curioso pra ver. E aí, agora você pode falar sobre a última série, né? Que é E, a Andone, Undone. então, agora é a série, assim, que assim, a descoberta do mês, assim, a série que eu tô recomendando para todos os meus amigos, porque foi uma surpresa, assim, uma maravilha, que é Andone, que é a nova série do Rafael Bob Waksberg e a Kate Purdy. O Bob Waksberg, para quem não conhece, é o criador do BoJack Horseman. Então, assim, quando eu soube que ele estava envolvido na criação dessa série, eu já fiquei muito animado, porque o BoJack Horseman eu amo. É, assim, uma das melhores séries da Netflix no momento. Então, assim, quando eu vi que ele estava envolvido na criação dessa nova série de animação, eu fiquei animadíssimo. E depois que eu vi que a série, eu descobri que era Antônio, a primeira série de animação completamente feita em rotoscopia. Que, para quem não sabe, rotoscopia é uma técnica de animação em que são feitos. A animação é feita com desenhos em cima de filmagens já feitas. Então as pessoas gravam, por assim dizer, as cenas, e a rotoscopia é desenhar e pintar por cima dessas filmagens. Então fica um efeito bem um meio termo entre real e animação, uma coisa meio ultra realista, mas ao mesmo tempo que você vê o quanto aquilo é artificial, assim. Então é uma técnica que eu particularmente gosto muito por ter esse toque meio bizarro, assim, que tem uns detalhes muito realistas que você vê que é porque tem a gravação na câmera por trás, ao mesmo tempo que tem umas partes que são muito estilizadas e pintadas, que você consegue ver o traço perfeito. Então, é um estilo assim que eu acho muito interessante. E a série basicamente fala dessa personagem que é a Alma, que é interpretada pela Rosa Salazar, que fez o Alita. E assim, ela vive uma vida normal, assim, ela tem um namorado, ela trabalha numa creche como professora. Mas ela tá meio que naquela fase de, pô, é isso mesmo que vai ser minha vida. Tipo, eu vou acordar todos os dias da minha vida do lado do meu namorado, vou trabalhar, vou voltar pro trabalho, vou falar com minha família e isso vai ser tudo que a minha vida tem para oferecer. E ela fica nessa pira existencial até que ela, se for tentar não dar muitos spoilers, mas ela sofre um acidente de carro que meio que
Assim, isso não é spoiler porque se mostra no primeiro episódio, mas ela sofre um acidente de carro que meio que muda a percepção dela com o tempo e com o espaço, e ela meio que adquire uma sensibilidade especial, assim, depois desse acidente. E depois disso a série deslancha completamente pro absurdo, pra experimentalismo, pra uma coisa muito louca, assim. E o que eu gosto mais nessa série é que ela consegue misturar tanto esse lado quase de ficção científica, que é ter viagem temporal e ter manipulação do tempo e ter manipulação do espaço e de memória, e não é uma pegada bem assim inusual, assim, não é uma coisa Christopher Nolan, por assim dizer, é uma série que ele pega os conceitos extremos da ficção científica e trabalha de uma maneira muito interessante e criativa e inusual, ao mesmo tempo em que é uma série que é muito focada no nessas tramas familiares, nessas relações pessoais, que eu acho que o Bob Waksberg ele já provou em BoJack Horseman que ele consegue criar personagens muito humanos e muito assim complexos. Ele conseguiu, assim, ele se provou como sendo um ótimo narrador, um ótimo criador de personagens. As histórias dele sempre tem esses personagens que são muito complexos, que a gente não consegue assim, criar uma empatia imediata com ele, porque eles têm muitas camadas e muitas nuances, e às vezes eles fazem coisas que a gente não concorda, mas que é tudo tão bem trabalhado que no final do arco desse personagem você consegue entender de todas as motivações, e todos os traumas, e tudo que faz aquelas pessoas serem reais, assim. E Andoni tem isso também, que ao mesmo tempo que tem toda essa pira de ficção científica, é uma série que consegue tratar muito bem sobre diversos assuntos, tanto sobre a questão de família, de como lidar com sua família depois que você chega nesse ponto de estagnação da vida, em que você acha que nada mais vale ser feito, porque você meio que já chegou no ponto máximo que você é permitido, como nessa questão de relacionamentos amorosos, de memória, e é tudo feito com tanta delicadeza e com tanta, assim, precisão, que é uma série, assim, para uma série de 8 episódios, de 20 minutos, eu acho, assim, louvável que ele tenha conseguido tocar em tantas coisas, assim, num espaço tão curto de tempo e ser tão eficiente. E ele também, sei lá, trata sobre deficiência de maneira muito interessante, que a alma ela tem deficiência auditiva e isso nunca é fetichizado ou isso nunca é explorado como um traço que define a alma, assim, ele nunca chega a tornar aquilo um token, assim, ele mostra que a alma tem uma deficiência auditiva, mas nunca manipula aquilo para algum fim exploratório. E outra coisa que eu achei muito interessante é que como todo o mundo que circunda a alma é feito de pessoas não brancas, assim, tipo, ela é mexicana com descendência indígena, o parceiro dela de trabalho é uma pessoa negra, o namorado dela é indiano, e, tipo, as únicas pessoas brancas que aparecem na série são meio que vistas, assim, com um pouco de distância, assim, tipo, você meio que não consegue confiar naquelas pessoas, o que eu acho muito interessante, tipo, uma série construída toda em volta dessas pessoas latinas, indianas, negras, e que as pessoas brancas são meio que deixadas para lado, assim, no papel tanto de pessoas, assim, inexpressivas, como meio que vilões, assim, meio que, não tentando soltar spoiler, mas gostei desse toque especial que eles conseguiram colocar nessa série de representatividade e de exclusão da branquitude, a louca. Mas é isso, minha recomendação é Andoni, é uma série super rápida, acho que, sei lá, em 2 horas, 3 horas vocês conseguem ver. E é super doce, super bem feita, bem, muito sensível. Teve vários episódios em que eu chorei, assim, eu não sou uma pessoa que chora com facilidade, eu sou uma pessoa muito difícil pra chorar. E eu, eu cheguei num ponto, assim, que eu tava muito sensível e comecei a chorar, assim, do nada, vendo esse episódio de Andoni, que acho que é uma prova de que a série conseguiu chegar num ponto de exploração de sentimentos e as relações de personagens que me emocionou a ponto de conseguir chorar. Então acho que isso por si só já consideraria pra mim um ponto de que a série é perfeita, assim. Então vejam Donnie, tá na Amazon Prime, é maravilhosa e é isso. Agora a gente vai para os filmes. E quem vai começar a falar é Henrique. Tudo que eu não falei em série, agora eu vou falar em filme, pois a cinéfila do grupo. Bom,
A primeira dica que eu queria dar, né, quer dizer, esse mês, deixa eu dar esse adendo. Eu passei boa parte do mês bastante doente, né, com uma gripe que, enfim, eu não sarava, porque eu não tava querendo ir pro hospital e tava tentando me tratar de uma maneira mais natureba, o que não deu certo. Acabei indo pro pronto-socorro e pegando uma receita de antibiótico, que foi quando eu melhorei mesmo. Mas, enfim, então foi um mês que eu não saí muito de casa, fiquei muito em casa, vendo os streamings da vida. E acabou que então os dois filmes que entraram para os meus favoritos do mês são filmes de streaming. E eu não vi pouca coisa no cinema, né? E das coisas que eu vi, eu não acabei não gostando tanto assim a ponto de entrar para os favoritos do mês, né? E, bom, então a primeira dica que eu vou dar é um filme que estava em cartaz no MUBI até uns dias atrás, e agora saiu, mas enfim, que vocês podem dar o pulo de vocês para encontrar, que é um filme francês, é, chamado My Life on Ice, que os diretores são um casal, enfim, um casal de dois homens gays, né, que produzem juntos desde o começo da carreira deles, assim, né, eles têm uma filmografia até bastante famosa, o último filme deles que enfim, que foi até bastante visto, é o Theo e Hugo, e todos os filmes deles são, né, nessa temática sobre personagens LGBTs. E eles são casados na vida real, né, e trabalham juntos. O My Life on Ice foi um filme que eu fui ver, assim, de uma maneira bem despretensiosa, né, porque o único filme dele, embora eles sejam diretores bastante famosos, o único filme deles que eu vi até agora é o Theo e Hugo, então eu dei o play sem saber muito bem o que esperar, assim, né. E o filme é de 2003, e basicamente é um adolescente, acho que no interior da França, acho que não é Paris, mas enfim, que ele ganha uma câmera digital e começa a filmar o dia a dia dele, assim, né? E o que me chamou a atenção nesse filme é que ele acabou sendo um filme, tipo, bastante premonitório, assim, praticamente, né? Porque em 2013 ainda não era tão prolífico, né, essa cultura do vlog e do YouTube que a gente tem hoje. Quer dizer, acho que não existia, na verdade, né, essa cultura. E o filme, então, ele prevê, né, essa cultura do vlog e dos canais de YouTube, mas ele também prevê uma certa tendência desse documentário em primeira pessoa, né, que vai ser, enfim, no século XXI vai ser bastante comum, assim. E o filme é uma ficção, né, tipo, como se fosse um found footage, mas ele tem essa coisa de captar o dia a dia, e desse menino que filma os amigos, a família, e ele faz patinação no gelo, né, que é de onde vem o título Minha Vida no Gelo, porque ele faz patinação artística. E e é isso, né? Tipo, esse filme que ele trabalha essa estética do digital de uma maneira que eu fiquei surpreso, assim, de ver. Eu achei bastante visionário pra época, assim, né? Tipo, eu não consigo pensar em um filme antes dele que tinha feito esse tipo de trabalho, assim. E eu gosto muito que ele tem essa estética do digital, desse digital que hoje em dia, né, tá meio precário, assim, né? Que esse digital é bastante pixelado, assim, com essa qualidade de imagem meio ruim, que é uma estética que eu tenho um certo rancor, assim, de não ter sido uma estética que foi bastante abraçada, assim, né? Porque é um tipo de produção muito barata e que eu sempre achei que o cinema independente devia ter abraçado essa estética do digital, que não é esse digital do Full HD, né? Que é esse digital que, enfim, qualquer pessoa teria acesso e poderia fazer filmes, assim, né? Que eu sempre achei que era uma tendência que ia pegar nessas 2 últimas décadas, mas que nunca aconteceu de verdade, né? Teve casos pontuais que usaram esse tipo de estética, né? Acho que um dos casos mais famosos é o documentário Tarnation, e que também é um filme queer. E, enfim, esse filme que foi feito, inclusive, antes do Tarnation, né, já estava trabalhando essa estética, assim. Então, eu gostei muito, né, tipo, de ver essa estética enfim, que eu gosto por razões bastante pessoais, né, mas sendo usado dessa maneira criativa e inventiva. E também, tipo, achei visionário por prever, né, essas questões do, do vlog, do documentário em primeira pessoa. E outra coisa também é que o protagonista, ele é, tipo, gay, mas isso não é falado no filme, assim, né? Tipo, é um segredo e que a gente acaba... Na verdade, é algo que o filme vai revelar mesmo só nos minutos finais, né? Tipo, só nos minutos finais que ele vai deixar claro que o protagonista tá tendo um processo de descoberta da homossexualidade. Mas ao longo do filme, o que eu acho muito curioso é que ele filma tanto o melhor amigo dele quanto o padrasto
de uma maneira que é muito sexualizada, né? Muito sensual, assim, o jeito que a câmera passeia pelos corpos e tem todo um lance de um queer gaze, assim, que eu fiquei bastante fascinado também. O filme me chamou muita atenção por esse jeito de filmar os corpos de uma maneira tão, enfim, com tanto tesão, assim, né, e com tanto desejo, assim, que é uma coisa difícil de passar, né, nesse olhar em primeira pessoa, assim, e eu achei que o filme trabalhou muito bem esse desejo, assim, tipo, a gente consegue captar desde o começo do filme que ele filma um amigo dele e o padrasto de uma maneira diferente, da qual ele filma as outras pessoas, assim, né? Então, tipo, foi um filme, assim, que me cativou de muitas maneiras, assim. E eu achei um filme muito gostoso de ver, é um filme que flui bem, assim. E o filme trabalha muito com a noção de tempos mortos, assim, né? Tipo, tem um lance dele sempre posicionar a câmera. Por exemplo, ele tá assistindo televisão com a família dele, aí ele posiciona a câmera para filmar eles assistindo a televisão. Então a gente passa alguns minutos vendo a reação deles assistindo a televisão. E aí às vezes ele tá filmando a mãe e a mãe e a avó começam de alguma maneira performar para a câmera, e ele fala coisas do tipo: "Não, não, para de falar, eu quero filmar vocês não fazendo nada". Então tem toda uma coisa tipo dele filmar aquilo que não deveria ser filmado, né? Tipo, não é como se o protagonista tivesse interessado em registrar os momentos importantes, né? Ele quer exatamente o oposto, né? Ele quer filmar esses momentos onde o nada acontece, onde os corpos estão em repouso, né? Esse tipo de coisa, assim. Eu achei bastante curioso, assim, tipo... É um filme que tem alguns defeitos, assim, né? Acho que algumas pessoas poderiam apontar que as atuações são um pouco falsas e que a montagem não tem um ritmo tão regular, mas que até esses pequenos detalhes, assim, essas pequenas coisas que poderiam ser defeitos, eu acabei comprando, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o ritmo do filme acaba estando de acordo com essa coisa mais experimental do que ele propõe na estética, e as atuações que são um pouco exageradas, talvez, eu acho que isso justifica por um lance da performatividade que as câmeras trazem, de um modo geral, né? Todo mundo... ninguém age naturalmente na frente de uma câmera, né? Todo mundo, quando aparece uma câmera, começa a automaticamente performar uma naturalidade para essa câmera, né? Então, acho que o lance das atuações parecerem exageradas acaba contribuindo um pouco para essa noção de performatividade. Enfim, foi um filme que eu gostei muito, assim, tipo, pra mim é 4 estrelas e talvez cresça conforme eu pensar mais nele. Eu já quero rever ele o quanto antes, assim, e eu acho que é interessante, assim, pra quem gosta, né, dessas propostas que eu mencionei aqui, dessas experimentações estéticas, dessa questão digital, e para entender um pouco o que seriam olhares opositores ao male gaze tradicional, heterossexual. Eu acho que esse filme tem muito a oferecer, assim, né? E eu acho, inclusive, que deveria ser um filme mais famoso, assim, porque é um filme que eu acho que é pouquíssimo falado, assim, né? Mesmo eu conhecendo os dois diretores, esse filme especificamente eu nunca tinha ouvido falar. E acho que foi um filme que acabou ficando meio esquecido ali, né? E graças a Deus que existe uma plataforma como o MUBI que tem esse trabalho de curadoria, de fazer o resgate desse tipo de filme. E, enfim, é isso. É um filme que eu acho muito interessante, assim, e que queria deixar aí de dica para quem curte explorar filmes menos... Enfim, filmes mais arriscados, digamos assim. Falando nisso, e continuando a aclamação do MUBI, MUBI nos patrocine, por favor. Eu gostaria, assim, de ressaltar que o catálogo no MUBI, nesse período, tá maravilhoso. Assim, teve o My Life on Ice, que Henrique falou aqui. Eu queria ver o filme, mas por algum motivo eu não tive aquele impulso, um impulso para ver o filme. Eu acabei vendo o Our House. Mas, assim, tirando isso, o catálogo, a curadoria do MUBI tá incrível esse período. Como o Henrique também falou, assim, eles tiveram... Assim, achei muito interessante o trabalho que eles tiveram de resgatar não só esse, né, e outros filmes que acabam, assim, sendo esquecidos nessa historiografia do cinema, mas que, assim, quando você descobre eles, acabam se revelando muito interessantes, até visionários de alguma forma. E nesse período agora o MUBI, assim, tá com uma série de retrospectivas que tá, assim, maravilhosa, assim. Tem uma retrospectiva do Michael Haneke, que não sei, assim, né, não sei se vocês conhecem, é um diretor austríaco, assim, né, não é muito famoso, mas, assim, o MUBI nos deu essa chance única de ver, assim, algumas obras menos conhecidas do diretor austríaco, umas obras dos anos 80, dos anos 90,
que assim, acho interessante que acho que muita gente conhece o Haneke pelos filmes mais recentes dele, né? A Fita Branca, ou A Professora de Piano, O Amor, e o MUBI meio que tá dando essa chance para mostrar os filmes menos conhecidos do Haneke. Tem também uma pequena retrospectiva no Martin Hitchman, que é um diretor argentino muito bom também. Ele foi um dos filmes dele foi assim, meio que o marco fundador do novo cinema argentino, né? Que é esse movimento de cinema contemporâneo, né? Que é liderado por Martin Hitchman, pela Lucrécia Martel, pelo Sandro Alonso. Então ele meio que alavancou esse movimento de renovação do cinema argentino com um estilo meio parecido com Yorgos Lanthimos, só que é meio que uma comédia fria e distante e divertida, uma coisa meio uma comédia de erros com personagens disfuncionais. Tem também uma retrospectiva do Jean Renoir, que também dá muito boa. E assim, faz outros filmes, né? Tem filmes da Agnieszka Holland, que é uma diretora polonesa maravilhosa, tem todos os filmes dela, tem filmes do Jia Sankei, que é um diretor chinês super conhecido também, todos filmes ótimos. Então, assim, se você quiser ter uma chance pro MUBI, assim, eles têm, parece, uma semana, né? Uma semana ou um mês de teste grátis. E se você for universitário, tem como conseguir gratuidade na conta. Então, assim, só fez benefícios. Enfim, então, para falar dos Canons rapidinho, né? Então, minha recomendação de filme eu também não fiz muitos lançamentos. E os lançamentos que eu fiz, eu também não me interessei muito. Então, esse mês foi mais dedicado para rever filmes e ver filmes antigos. E uma das refeições desse ano foi desse mês, que mais me deixou assim maravilhado, mesmo eu já tendo achado o filme uma obra-prima, é o The Canyons, do Paul Schrader, o filme com a Lindsay Lohan e o Paul Dean, que escrito pelo Preston Ellis, que é assim maravilhoso. As pessoas precisam aceitar que esse filme é visionário, é precursor do cinema contemporâneo, assim. As pessoas têm que dar atenção a esse filme, porque ele é completamente odiado e não tem nenhum motivo para ele ser odiado. O Paul Schrader, mesmo sendo um nome que tá rodando assim em Hollywood desde os anos 70, né, com o Taxi Driver e sendo roteirista e diretor de um cinema assim independente americano da Nova Hollywood muito ativo, ele sempre meio que nunca conseguiu chegar nesse status de grande autor reconhecido por todo mundo, como por exemplo Scorsese e Coppola e George Lucas. Ele sempre meio que foi essa figura indie quase esquecida, assim, no cinema da Nova Hollywood. E acho que porque muitos dos filmes que ele faz, assim, acho que a maior definição de as pessoas não entendem o conceito, ou ele tem umas ideias muito loucas, assim, que as pessoas simplesmente não conseguem engolir, assim, facilmente. Eu acho que The Canyon se encaixa perfeitamente nesse conceito, que foi um filme feito de maneira completamente independente. Custou menos de $500 mil, foi assim, financiado totalmente pelo Paul Schrader e pelo Preston Ellis. Eles meio que juntaram as economias deles e meio que organizaram tudo, assim, as locações e os atores e para ser o mais barato possível. Então, assim, é realmente um cinema independente, assim, feito na marra, entre várias aspas, assim, né? E o filme basicamente fala, assim, dessa galera rica da Hollywood que, ao mesmo tempo, é super rica e mimada e vive, assim, de aparências, ao mesmo tempo que são personagens que você vê que claramente habitam nas margens da Hollywood, assim, não são grandes produtores nem grandes personagens, assim, são aquela galera que trabalha, assim, nos baixos escalões da Hollywood que as pessoas não se lembram, assim. Por exemplo, o personagem do... Eu sempre me esqueço do nome do ator, eu nunca esqueço se é ou Paul Dean ou se é James Dean, que é o ator pornô. Que ele é um produtor de filmes, mas assim, é um produtor bem meia boca, assim, que só faz uns filmes meio B, assim, que ninguém vai ver, e ele namora com a Lindsay Lohan, que é meio que ajuda ele nesse trabalho de produção de filmes ao mesmo tempo em que ela faz aquilo só pra ocupar o tempo. Ela é uma pessoa que meio que não faz nada da vida e vai fazendo as coisas só pra se entreter um pouco e passar o tempo. E esse casal meio que o filme meio que narra os encontros sexuais e amorosos desse casal com as pessoas ao redor dele, né? Então o filme meio que vai mostrando tanto esse casal como
um ator que tá na cidade, que era ex-namorado da personagem da Lindsay Lohan, e que é um ator que tá tentando conseguir a entrada dele em Hollywood, só que ele ainda tá reservado a ser modelo e trabalhar como garçom em lanchonetes. Aí também fala da diretora de arte do filme que o James Dean tá produzindo. Então, assim, é um filme que meio que foca nesses personagens. É um filme que é muito interessante porque todas as relações do filme meio que são conectadas por motivos bastante sexuais. Assim, todos os personagens transam entre si em alguma maneira, todos os personagens têm alguma relação sexual. Então, é assim, é um filme cujo principal linha, assim, que une todo esse universo da Hollywood meio degradante e baixa e que esquecida se tá através do sexo e do dinheiro e dessa linha meio Bret Easton Ellis, que é o roteirista do filme, que é uma linha muito focada nesse aspecto quase niilista dos personagens, que um dos pontos que do filme, quando o The Kennedy foi lançado, um dos pontos que foi muito criticado no filme é como ele era, tinha, assim, um vazio quase glacial, assim, as pessoas rejeitaram passar The Kennedy nos festivais, rejeitaram em Sundance, rejeitaram no South by Southwest, porque falaram que o filme era simplesmente muito frio e muito gelado, assim, as pessoas não conseguiam se conectar de forma alguma com o filme. E assim, eu não vejo como isso como pode ser uma falha de filme. Eu acho que tudo que tanto o Schrader quanto o Ellis criam é um universo muito bem construído, com esses personagens que conseguem, tipo, eles conseguem criar uma atmosfera tão opressora e niilista e vazia desses personagens que não têm perspectiva, ao mesmo tempo em que o filme nunca chega a ser definitivamente crítico a respeito deles, ele nunca chega a criticar o estilo de vida deles apertamente, mas ao mesmo mais, ao invés disso, o filme vai se afundando com eles cada vez mais, até, assim, chegar num ponto em que você realmente não sabe pra onde tá indo, assim, você meio que se pergunta, tá, realmente o filme não tá indo, não vai ter nenhuma mensagem inspiradora e não vai nos mostrar como essas pessoas são vazias e podres por dentro e malvadas e qualquer coisa assim. Acho que o que me interessa muito nesse filme é como ele abraça apertamente essas falhas e esse aspecto corrupto dos seus personagens. E fora isso, a Lindsay Lohan tá no melhor papel da vida dela. Ela é assim, uma atriz de verdade. Eu fiquei muito triste que ela não continuou com a carreira de atriz. Ela agora tá fazendo reality show e sendo jurada de programa de cantor nos Estados Unidos, mas eu assim, saudade da carreira de atriz da Lindsay Lohan, porque nesse filme ela tá maravilhosa, ela tá assim, a atuação da carreira que ninguém tá dando atenção a ela. E acho que depois desse filme, assim, se ela continuasse com a carreira de atriz, acho que ela tinha, assim, potencial de se tornar, assim, uma musa do cinema independente, assim, se ela continuasse fazendo filmes nessa linha, filmes de baixo orçamento, feito por esses diretores mais autores, assim, autorais. Acho que ela teria uma carreira muito interessante pra frente, pena que os problemas pessoais dela meio que a impediram de continuar. Mas fora isso, assim, perfeito, assim, recomendo, vejam The Kennedy, revejam, repensem seus valores, porque The Kennedy é um filme maravilhoso, perfeito, viciante, não conseguia parar de assistir, eu já tô pensando em rever uma terceira vez, porque, sinceramente, assim, acho que, assim, filmes, top 100 filmes da década, assim, realmente recomendo que as pessoas reavaliem The Canyons, porque merece. Eu gosto muito do The Canyons também, né? Eu sou bastante fã da obra do Easton Ellis. Embora ele seja um babaca na vida pessoal. Eu tô gritando. E, enfim, inclusive esse lance da frieza, né? E dos personagens parecerem, tipo, serem bastante fakes, assim, né? E não ter afeto, nem sentimento nenhum. É uma questão que tem uma coisa, tem numa série bastante curta, tipo, os episódios eram de 15 minutos, que chama The Deleted, que é a primeira produção audiovisual que o Easton Ellis não só escreveu como dirigiu, né? Sim, E foi uma série bastante criticada por isso, assim, né? Que, tipo, os personagens têm interações muito robóticas, assim, né? sim. Mas eu Essa acho que o série é universo ótima. dele é isso mesmo, assim, né? Desde o Psicopata Americano até o The Canyons, o The Deleted, tipo, o lance da estética das coisas, das relações que ele tá discutindo, assim, né? Então eu acho que
reclamar disso é realmente não entender o conceito que está proposto ali, né? Enfim, você pode não gostar por outras razões, mas faz parte do que está sendo abordado. E eu acho interessante também que é um filme que discutiu muito bem essa questão da morte do cinema, né, entre aspas, no sentido do cinema como essa experiência de um local físico que as pessoas vão para assistir filmes, né? Tipo, é um filme que discutiu muito bem essa transição para a cultura do streaming, assim, né? Ele abre nos créditos iniciais com as fachadas de cinemas antigos meio no estado meio pós-apocalipse, assim. E eu acho que o tema central ali é um pouco isso, assim. E eu discordo do que o Zé Lucas disse sobre a carreira da Lindsay Lohan. Eu não acho que ela é uma boa atriz, acho que a POC tá surtada. Mas eu acho que ela é a atriz ideal para esse papel. Porque eu acho que, tipo, faz todo sentido, assim, que nesse filme os protagonistas sejam um ator pornô, que estava em muita evidência no momento que o filme foi lançado, e uma atriz que tem uma vida carregada de escândalos e uma carreira decadente, assim. Eu acho que, tipo, Sim, essa junção, assim, agrega muito pro valor e enfim, pra essa estética Stone Ellis, né, como um todo, assim. Mas eu não acho que ela é uma boa atriz, assim, né? Eu acho que ela tá bem pra esse papel. Mas eu acho que, tipo, enfim, ela não conseguiria manter uma carreira no cinema independente, não. Mas é um filme que eu concordo com o Zé Lucas, que provavelmente seja um dos, se não um dos melhores da década, um dos mais, enfim, instigantes, talvez. E é um filme que merece reavaliado, assim, porque ele é muito bom. sim, eu ia falar ia falar uma coisa da Lindsay, que eu vi um Paul Schrader, ele lançou um texto no lançamento do The Canyons, que era comparando a Lindsay Lohan com a Marilyn Monroe. E ele falando que, assim, o ponto que ligava as duas é que elas não eram aquelas atrizes que meio que tem um método específico para checar determinadas emoções e que tem um trabalho minucioso para checar em certas emoções e entregar um drama facilmente. Ele fala que tanto a Marilyn Monroe como a Lindsay Lohan são atrizes que precisam sentir a meio de tentar conseguir expressar aquele sentimento. Elas não são aquelas atrizes que, não, tem uma técnica para chorar, então vou aqui usar minha técnica para chorar. Não, elas têm que estar tristes para chorar, assim, o que, contanto, assim, vendo isso classificaria ela, de certo modo, como não sendo boas atrizes, porque elas não conseguem chegar nos Eu ia sentimentos. falar isso agora, assim, tipo, ele conseguiu xingar ela, né? Tipo, isso eu classificaria elas como não sendo boas atrizes, porque elas não têm a técnica necessária para chegar nos sentimentos propostos sem que elas próprias tivessem tido aqueles sentimentos. Mas ele fala que isso não é um demérito para nenhuma das duas, isso é só um modo de trabalho diferente que pode funcionar para algumas coisas e que pode completamente não funcionar para outras. E que como tanto a Lindsay como o James Dean já eram personagens do Pretty Stone Ellis naquele momento da carreira, né? Tipo, um ator era um ator pornô que meio que estava já enfrentando alegações de estupro e de abusos. Então, e a Lindsay era já aquela atriz infantil que meio que já estava na derrocada da carreira e que estava em escândalo de abuso de drogas e de violência. Então, assim, eles já eram personagens daquele filme antes mesmo do filme começar. E que é um filme que o Schrader falou que não é tanto focado em atuação por si, mas por presença física. Ele fala que, independentemente da qualidade técnica da atuação do James Dean, da Lindsay, o que eles tinham era aquela presença magnética em cena, assim, que não importa o quão ruim fosse a atuação deles, eles ainda têm aquela coisa, tipo aquele je ne sais quoi, assim, aquela faísca de atração que meio que nos conseguia fazer ver aquelas cenas sem ficar tipo, nossa, que cena mal feita. Tipo, eles tinham aquela presença de cena que, no final das contas, era que meio um dos temas do filme, né? Tipo, o que importa em Hollywood não é o talento, assim, mas se o que você consegue é a sua presença, o que você consegue fazer pra se manter na cena, assim. Que o filme mostra, por exemplo, um dos atores, um dos personagens que quer ser um ator, mas seria assim, eu acho que é muito interessante que o Schrader meio que escalou esse ator pra ser pegou o ator mais branco, sem sal, insípido do mundo e colocou ele no meio desses dois atores que são
atuam mal, mas que tem essa presença de cena, assim, meio que ele coloca esses 3 atores ruins, mas no qual 2 atores têm uma puta presença de cena e que conseguem prender você, e quando esse ator é completamente brando, assim, tipo, insípido. Então achei muito interessante, assim, como o Schrader construiu todo esse conceito ao redor do The Canyons e como eu acho que é uma obra, assim, que merece ser reavaliada, porque tem muito um pensamento de cinema por trás, assim, que eu acho que as pessoas ignoram, preferem ignorar. Eu vou falar de um filme que eu vi patrocinado por São Paulo, essa escolha. Filme que eu vi lá no IMS, que dizem as más línguas que é uma sala horrorosa. O filme novo do Kiyoshi Kurosawa, O Fim da Viagem, O Começo de Tudo, que é sobre essa apresentadora de um programa de TV. É meio que tipo, é aqueles realities de viagem, assim, eu não sei como Eu acho que é mais uma classificar pegada, diretamente. tipo, Globo Repórter, assim, tipo, que a É Glória tipo Maria uma viaja o coisa meio mundo. Glória Maria, né? Uma coisa assim, porque ela viaja, para essa viagem vai dizer, o que é que tem pra fazer no Sudão aqui. Não é o Sudão o país, só tô dando o exemplo. Mas que ela fala tipo o que tem pra comer, quais locais de turismo, enfim. Com essa cidade, né? Fazer meio que tipo esse programa sobre esse país, assim. E aí é muito interessante que o filme, como a gente falou, sobre como o Barry lida com as encenações e tal, esse filme também lida com encenação, só que de uma outra forma, assim. É tipo, tem toda uma questão de um preparo para como ela vai ser filmada, como ela vai se portar enquanto ela estiver lidando com a comida e com o rio que ela vai tá. É rio ou é praia? Tu lembra, Henrique? Não é um rio, não, né? É um lago, enfim. É um lago lá de um desastre nuclear que teve, aí ela vai ter que andar por ele, tipo. Mas sabe assim que, tipo, o Kyoshi, ele foca muito nesse por trás das câmeras, assim, todo um preparo dela, em todo como eles vão filmar e tal. E quando ela filma é uma coisa tão rápida que é bem mais, tipo, esse enfoque nessa pré-filmagem, assim. E aí também é sobre como ela tá nesse processo, tipo, longe de casa, assim, é uma coisa que eu curto muito em filmes, que é, tipo, encontros e desencontros também tem, que é quando um corpo tá em um corpo, uma pessoa tá em um local estrangeiro, assim. Tá, tipo, em um país que não é dele nem dela, tá em um canto, meio que um canto que gera essa falta de fixação, essa busca por algum ideal de casa, enfim. Acho muito foda isso. E o filme, sendo do Kurosawa e tal, ele tem também umas transições de gênero, assim. Tipo, ele pega de um musical, assim, ele vai em um determinado momento, eu tô tentando lembrar. É meio que no meio e no final, quando ela vai meio que pro teatro, assim, do lado dessa Uzbequistão. Eu fui ver o filme sem saber de nada disso, assim. Eu fui ver o filme só pelo cartaz e por ser do Kurosawa, assim. Aí foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, vendo o filme, que é. Tem uma questão de olhar no filme, tem uma questão do male gaze no filme também, que o Kurosawa lida de uma forma. Ele faz do público meio que. Como é que eu posso dizer? Cúmplice do male gaze, assim, em algum nível. Porque, tipo, ela se trocando no carro e os caras meio que passando pela janela, assim, olhando pra dentro do carro, sabe? Tem toda uma pegada, assim, uma coisa meio tipo, isso acontece nesse país e tal. E ele também, ao mesmo tempo, ele vai desenvolvendo no filme um certo confronto com essa ideia de o que é esse país e o que são os homens desse país também. Que é uma coisa meio tipo, como interseccionar gênero e racismo, assim, nessa relação de que se espera que homens não brancos vão ser mais selvagens e machistas e enfim. É, creio que é isto. Achei o filme bem top. E eu sei que Henrique também viu, então ele vai poder dar um feedback também em relação a isso. Então, eu acho o filme bom, assim, ainda não acho ele tão incrível quanto o Leonardo, acho 3 estrelas e meia, assim. Eu acho que ele tem ele cria uma atmosfera muito interessante, assim, e as imagens fluem de um jeito muito bom, assim. E tem, enfim, toda a questão sobre essa discussão sobre globalização e, enfim, e todo um status quo da contemporaneidade, assim, que eu acho que o filme realmente vai muito bem. Mas tem uma tecla em que ele bate diversas vezes, assim, inclusive com cenas que praticamente se repetem, que me deixaram com incômodo que eu ainda não consegui resolver, assim, né? Que é uma questão de que
Bom, eles estão na cidade estrangeira, nessa equipe de filmagem, mas a gente passa o filme todo com a protagonista feminina, né? Que é a única mulher da equipe que é a apresentadora do programa. E por diversas vezes ela sai pela cidade sozinha, sem ser por razões do trabalho, né? Tipo, ela sai para comprar comida e para andar pela cidade. E isso se repete, acho que por 3 vezes no filme, assim, em sequências É, que são bastante longas. E que em todas elas reforça uma noção de que essa jovem japonesa tem muito medo das pessoas no Uzbequistão, assim, né? Ela anda pela rua em pânico, assim, né? Tipo, e passa pelos lugares correndo, e se um vendedor se aproxima dela, ela fica em pânico, se a polícia chega perto dela, ela fica em pânico. Enfim, e eu não entendi exatamente porque ele reforça tanto esse senso de medo de um país, enfim, de um país que é muito potência mundial, né? Super desenvolvido e de estar nesse país onde as condições financeiras e sociais são mais precárias e tá sempre nesse pânico, né? Tipo, essa experiência turística de quem tá com muito medo ali enfim, de que algo horrível vai acontecer com ela. E isso não é exatamente problematizado no filme, né? Na única cena onde isso é discutido, né? Essa questão do medo que a pessoa japonesa tem pelos locais no Uzbequistão, é pela enfim, isso é discutido pelas palavras de um policial, onde eu senti que acabou sendo mais uma humanização da polícia do que uma discussão sobre o problema em si, até porque a protagonista acaba não respondendo, né? Ela basicamente só ouve o monólogo do policial. E, enfim, eu fiquei um pouco confuso com isso, assim. Eu acho que esse reforço, né, nessa questão do medo, me deixou um pouco, tipo, fez o filme cair uns pontos comigo, assim, mas talvez eu que seja com uma leitura equivocada, né? Mas, enfim. eu não tinha interpretado. Eu acho que eu teria interpretado essa mesma coisa em relação tipo, à humanização da polícia e tal, se todos os grupos que ela tivesse passado com medo fossem policiais. Mas como pareceu pra mim mais uma coisa tipo. Ah, esses homens desse país subdesenvolvido, tananã, são selvagens e vão me pegar, tananã. Eu vi mais como, tipo, mais uma coisa de... E ele, e tipo, como você falou também, ele não problematiza isso tanto a um nível de desenvolver em cima. Ele meio que ele coloca essa questão, no caso, assim, de uma forma que eu achei muito, tipo, não vou lidar, mas isso ocorre, assim, que é tipo uma coisa que eu sinto muito também que é como o homem não branco e homens de países assim são colocados como esses selvagens e como se criou toda uma ideia em volta deles de que eles vão ser muito piores do que os homens do país de origem da protagonista, no caso. Tipo, aqui no Brasil mesmo, quando os caras querem deslegitimar o feminismo aqui, falam tipo, porque vocês estão lutando pelo feminismo aqui se em país tal é muito pior, elas têm que usar burca, elas têm que usar tal coisa, tananana, sabe? Eu peguei mais por esse lado, assim, quando o filme lida com isso. Então, meu último favorito do mês também é o My Life on Ice é de 2003, né? E esse filme é de 2005, então estou aqui enaltecendo a primeira década do milênio. É um filme que no Brasil recebeu o nome de Garotas Malvadas, mas o título original é Pretty Persuasion. E é um filme nessa pegada high school, assim, né? Protagonizado pela Evan Rachel Wood, onde ela faz... É um colégio, tipo, desses colégios de elite americana, assim, né? Onde as pessoas que estudam são todas muito ricas. E ela faz essa garota que quer muito ser atriz. E, enfim, e o filme é toda uma questão de como ela age de maneira inescrupulosa para conseguir as coisas que ela quer, assim, né? E um filme que foca muito na relação entre mulheres, assim, né? Então, tipo, muito focado na relação da personagem da Evan Rachel Wood com as duas melhores amigas dela, com uma jornalista local, e tem toda uma discussão sobre gênero, enfim. Mas o que me chama a atenção no filme é que, enfim,
Uma frustração que eu tenho nas discussões sobre política, esquerda, direita contemporânea é que é o conceito de politicamente incorreto, né? Que é algo que atualmente a gente associa muito a personalidades como Danilo Gentili, Donald Trump, mas que historicamente o politicamente incorreto era muito uma ferramenta da esquerda, né? Tipo, eram pessoas subversivas como a Divine, o John Waters, que eram considerados politicamente incorretos. E por alguma razão, em algum momento, isso acabou virando algo que a gente associa a um perfil de direita, né? Reacionário, conservador, enquanto a esquerda tem se, enfim, ficado de alguma maneira higienizada nesse sentido. E esse filme, ele vai em lugares muito politicamente corretos, assim, ele é um filme que eu fiquei surpresa, assim, em ver o quanto o roteiro arrisca coisas, assim, tipo, o filme todo é todo centrado nessas garotas acusando um professor de abuso sexual e de uma maneira que o filme não deixa claro se elas inventaram aquilo ou se é algo que realmente aconteceu, né? Tipo, a gente só descobre no final. E o simples fato de ser um filme que coloca esse abuso sexual como possivelmente uma mentira, eu já acharia super ousado pro cinema, enfim, né, dos anos 2000 pra cá, mas ele ainda vai além, assim, né, ele tem umas piadas que, de um humor negro, assim, que eu achei, tipo, incríveis e muito corajosas de estarem no filme, né, tem todo um segmento que é a personagem da Evan Rachel Wood elencando as raças que ela preferia ter, assim, e ela começa falando, tipo, eu acho que para uma mulher é realmente melhor ser branca, por causa disso, 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 mas se eu não pudesse ser branca, eu preferia ser asiática, e, tipo, ela, enfim, é todo um tipo de humor, assim, que as pessoas achariam problemático, provavelmente, hoje em dia, assim, né? E que o filme vai nesse lugar, assim, né? E me lembrou muito o seriado Heathers, né? Que é inspirado no filme Heathers, que foi muito atacado por críticos de esquerda, né? Que achavam que a série era potencialmente perigosa, né? Porque colocava essas questões identitárias num lugar de, enfim, de especulação sobre de mentira, né? E essas coisas meio de fingir uma opressão para chamar a atenção midiática, para conseguir likes no Twitter, e que eu acho que não entenderam, né, que a série estava criticando toda uma cultura e, enfim, e tendo um discurso que era ousado, mas que não era reacionário, né? Ele não estava enfim, é, enfim, não era um filme não era um seriado que estava se opondo às políticas identitárias, né? Ele só estava discutindo esses assuntos de uma maneira subversiva, assim, né? E o Garotos Malvados eu acho que vai por esse mesmo caminho, assim. E, enfim, é um filme que eu acho que tem um leve potencial para virar clássico cult, assim, porque ele tem cotações muito boas no Letterboxd, assim, né? Parece que tem muitos fãs desse filme, embora seja um filme que tenha ficado meio esquecido. E, bom, é isso, assim, é um filme que eu acho muito gostoso, o roteiro dele é muito bom, tem piadas muito boas, assim, e que te deixam meio boca aberta, assim, de ver que elas aconteceram. E eu achei o filme um hino, assim. E a Evan Rachel Wood tá perfeita, assim, ela faz muito bem esse tipo de papel. E é isso, assim, né? Acho que ficou muito confuso, assim, porque eu tô tentando falar sobre o filme sem dar spoilers sobre a trama, porque ela tem muitas reviravoltas, assim, né? Um filme que vai te surpreendendo sempre. Mas é um filme polêmico, assim, tipo, acontecem coisas que, para as discussões contemporâneas de políticas identitárias, e certo ou errado, e gatilhos no audiovisual, é um filme que dá um prato cheio, assim, para muita gente problematizar, mas eu acho maravilhoso e eu queria que o lado progressista e artistas de esquerda produzissem mais obras como essa, assim, sabe? Que eu acho que elas são muito instigantes, assim, elas levam a discussão para um outro patamar. Já quero. Tá disponível Verei logo. no Look, para quem quiser ver. Grito no patrocínio do Luke. Beleza, agora eu vou falar rapidamente sobre duas coisas de São Paulo. Que foi primeiro o Noitão do Pânico, que rolou lá no Cine Sesc. E que eu curti muito, 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 muito. Fiquei muito felizinho que enquanto estava em São Paulo isso rolou. Porque foi toda uma noite cheia de uma coisa. Primeiro que a galera tava muito animada também. Tinha uma coisa. Tinha uma energia no ar que tava muito boa. Colocaram dois performers, um pra ser um Pânico e o outro pra ser a Drew Barrymore, que ficava tipo andando pelo Cinesesc e gritando
e, tipo, caindo e sendo perseguida. E era tipo Scream Queen topado, assim. Aí eu fiquei muito felizinho com isso. E ver os filmes, os 3 filmes juntos, assim, também foi uma coisa bem massa, especialmente o terceiro pós toda a coisa do Harvey Weinstein. É um filme que quando você vê, você fica tipo, e ele produziu, né? Caralho. Não sei se é tipo. Não sei se ele percebeu, não sei se o. Não sei se tipo, foda-se o filme tratar sobre isso sendo produzido por ele, não sei exatamente qual coisa pegar disso, assim. Como é. Só que aí. E aí a outra coisa foi no IMS que tava tendo uma exposição da Letícia Battaglia, que é uma fotojornalista que ela cobriu a cidade de Palermo enquanto ela estava em guerras entre máfia e política, assim. Quando certas vertentes da Cosa Nostra estavam meio que dominando a cidade, assim. Aí a Letícia Battaglia, ela meio que cobria a questão de tanto dos assassinatos quanto dos enterros, quanto de juízes, enfim, que ela tirava foto deles e tal, assim, era tipo toda uma narrativa sobre as guerras políticas, a guerra civil que rolou em Palermo através dos olhos dela, assim. É uma exibição muito foda, eu acho que vai ficar por um bom tempo lá no IMS, então quem for de São Paulo e estiver ouvindo, vai lá. Não vai ter valor dia porque esse episódio é o episódio do amor. É um episódio que a gente não vai falar sobre nada que foi desgostoso, enfim. É isso. Lembre que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Divulgue esse programa, mostre recomendações para os seus amigos. E é isso. Algum recadinho final curto? Algum recado final curto, pessoal? Escutem, olha, vai ter 2 integrantes desse podcast indo pra mostra, então assim, acho mais que fale do a mostra patrocinar a gente, então... É só a oportunidade. Mas é isso, gente. Compartilhem, curtam e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Beijo, beijo e até mais.